Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar as suculentas que eu plantei nas latinhas novas que eu pintei. Bom, esse é um vídeo mais rápido, só para mostrar para vocês as suculentas que eu escolhi para plantar nas latinhas, nas últimas latinhas que eu pintei, que foram essas latinhas aí xadrez, que vocês gostaram bastante. Tiveram muitos comentários nesse vídeo das latinhas, de várias pessoas falando que iam fazer, que tinham gostado. Então vim mostrar aqui o replante para vocês. Eu também gostei muito dessas latinhas, foi até difícil escolher qual suculenta eu iria plantar em cada lata, mas as suculentas que eu usei para plantar nessas latinhas foram aquelas que eu já tinha mostrado aqui para vocês, que eu tinha cortado aí dos caules. Então a maioria das suculentas ainda não deu tempo de enraizar, o que não é um problema porque elas já estão com um corte super cicatrizado, já tem aí mais de 10 dias, acredito, que eu cortei elas. Uma mudinha ou outra já estava começando a soltar raízes, mas vocês vão ver que não eram todas. Então aqui eu estava escolhendo qual mudinhas eu ia usar. É claro que tem algumas outras suculentas que eu quero plantar também em algumas outras latinhas. Quero plantar algumas mudinhas de topsy-turvy em latinhas também, porque tem muitas. Mas então, ó, aqui eu já tinha escolhido qual suculenta eu ia plantar em cada latinha. Eu sempre gosto de escolher uma cor aí de suculenta que vai contrastar com a latinha. Então dá pra ver aqui que, por exemplo, nessa latinha amarela, eu escolhi uma suculenta que ficasse contrastando a cor, que foi essa mudinha de Echeveria bembedes, coisa mais fofa. Então essa foi uma das suculentas que eu escolhi. Pra latinha roxa, eu escolhi essa mudinha aí de Echeveria Monroe, que ela fica meio rosada. Como ela tem pruína, ela fica meio azulada. Eu achei que ia ficar legal com a latinha roxa. Mas vamos começar então com a latinha azul, que foi a primeira latinha que eu pintei lá no vídeo das latinhas. E para essa latinha aqui xadrez, eu escolhi essa mudinha de Echeveria Fantastic Fountain, que é uma mudinha bem pequenininha ainda, mas ela cresce bastante. Daqui a pouco ela vai estar bem grandona, igual uma outra latinha que eu já tenho aqui, e que eu até separei no vídeo para mostrar para vocês terem noção do quanto ela já se desenvolveu. Eu acho que vou até ter que mudar ela para uma lata maior, porque elas crescem muito, elas se desenvolvem muito rápido quando elas estão plantadas assim em latinhas. E essas latinhas aqui, né, são latas de milho, então não são latas tão grandes assim. Mas então tem agora duas latinhas com Echeveria Fantastic Fountain, essa verdinha e agora essa azul aí xadrez. Mas ó, só pra mostrar pra vocês que essa mudinha, ela já estava começando a soltar raízes. Tinha duas raízes aí bem pequenininhas. Então, ó, aqui pra gente comparar como ficou a mudinha de Fantastic Fountain na latinha azul e comparando aí com essa maior, né, já na latinha verde. Quando eu plantei essa maior aqui, eu coloquei pedrinhas aqui na latinha, assim como eu vou colocar nessas latinhas desse vídeo. Mas não dá mais nem pra ver as pedrinhas de tão grande que ela tá. Mas então, essa daqui foi a primeira suculenta. Bora pra próxima então, que foi a latinha roxa. Foi a segunda latinha que eu pintei lá no vídeo. Como eu acabei de falar, para essa latinha aqui eu escolhi essa mudinha de Echeveria Monroe, que eu acho que é uma mudinha que vai se desenvolver um pouquinho mais devagar. Ela vai ter o crescimento um pouquinho mais lento do que a mudinha da Fantastic Fountain, que eu plantei na latinha azul. E essa daqui já foi uma suculenta que ainda não tinha raízes, mas logo logo ela enraiza também. E ó, até peguei aqui a minha Echeveria Monroe, a mãe dessa mudinha aqui, para mostrar para vocês a diferença de tamanho. Essa minha mão ainda não está tão grande assim, porque assim que ela chegou eu fiz decapitação, e aí agora que ela tá começando, né, a se desenvolver, agora que ela enraizou bem. Mas só pra gente comparar aí a diferença da minha Monroe maior para essa mudinha aí pequenininha que eu cortei do caule, que tá uma fofura também, né, fala sério.
Pra latinha amarela, então, como eu falei, eu escolhi essa mudinha de Echeveria Bembedes. E essa daqui é um pouquinho maior. Vamos ver, né, como que vai ser o desenvolvimento dela nessa latinha, se ela vai se desenvolver tão rápido quanto aquela mudinha de Fantastic Fountain da latinha verde que eu mostrei. Também comparei aí, ó, a diferença do tamanho dessa mudinha pra minha Echeveria Bembedes mesmo, que é o mesmo caso aí da Echeveria Monroe. Ela começou a se desenvolver pra caramba ultimamente, porque ela tava decapitada. E essa minha Bembedes maior tá ficando a coisa mais linda agora. Ela tava bem opaca, sem coloração nenhuma. E agora começou a esfriar, ela tá ficando com essas pontinhas bem vermelhinhas. E agora, então, última latinha verde. E eu peguei uma suculenta com a coloração bem escura. Ela também é verde, mas é um verde diferente. Essa é a mudinha de Echeveria São Luís, que eu também comparei com a minha Echeveria São Luís, mas essa daqui eu achei que é a que tem menos diferença de todas que a gente comparou até agora. Essa é uma suculenta que ela fica bem maior do que isso também. E aí, vamos ver quem que vai se desenvolver mais. Aqui comigo acontece direto das mudinhas que eu faço por decapitação se desenvolverem mais do que a matriz, digamos assim, mais do que a suculenta mais velha que eu tenho. Mas então, essa latinha verde foi a última, assim como no vídeo pintando as latinhas. E agora, depois disso, como eu falei, o toque final que eu tenho feito em praticamente todos os vasinhos que eu tenho plantado aqui ultimamente, que são as pedrinhas de forração. Esse é um detalhe que eu tenho feito em praticamente todos os últimos vasinhos e nas latinhas também que eu plantei suculentas, e que faz toda a diferença, fica super bonitinho. Algumas pessoas até perguntaram se não esquenta demais, e a latinha em si já esquenta, com as pedrinhas esquenta mais ainda. Mas as minhas latinhas não ficam no tempo, elas estão ficando aqui atrás. Agora tem o plástico difusor, tem sombrite também que eu estendo quando tá muito calor, então elas acabam não esquentando. Mas aí, se for para deixar no sol pleno e passar o dia todo no sol, talvez a suculenta sofra um pouquinho, a não ser que seja uma suculenta super adaptada, então talvez até dê certo, mas esquenta um pouquinho sim. Então aqui já estavam as 4 latinhas, cada uma com a sua suculenta e com pedrinhas de forração também. Essas são pedras número 2, que eu acho que fica super bonito, são pedras naturais. Eu não gosto muito de pedras coloridas, aquelas laranja, cor-de-rosa, azul, eu não acho que fica muito legal. Mas, então, foi assim que ficaram as latinhas. Não sei falar qual latinha ficou mais bonita, porque eu gostei de todas. Mas comenta aí qual latinha você gostou mais. Esse foi então, né, mais um vídeo aí replantando suculentas em latinhas que eu pintei. Em breve vai ter mais vídeo aqui pintando latinhas diferentes aqui no canal. E aí mais vídeo replantando suculentas em latinhas. Como eu falei, eu tenho gostado bastante de plantar suculentas assim em latas. Eu vou ver se eu consigo umas latas maiores para plantar umas suculentas maiores, porque essas latinhas pequenas são super legais, mas inevitavelmente, né, a suculenta vai crescer e aí ela vai acabar ficando sem espaço. Mas por enquanto as suculentas têm ido muito bem. Elas têm gostado bastante aí dessas latinhas, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando todas as suculentas plantadas em latas que eu tenho por aqui. Já tem várias, acho que pelas minhas contas já deve ter mais de 20 latinhas que eu pintei. Mas voltando para esse vídeo, comenta aqui qual latinha você achou que ficou mais bonita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.